Olá, crianças, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós iremos abordar o capítulo 26, Cordel 3, Versos na Terra. No Brasil, a cultura dos folhetos de cordel se disseminou mais intensamente na região Nordeste. Em meados de 1700, surgiram na Bahia e nos demais estados da região os primeiros poetas populares que narravam em versos as sagas, proezas e desfeitas de heróis e anti-heróis populares. A maioria do povo sequer sabia ler. Por isso, essas histórias eram decoradas e recitadas em praças e feiras públicas, acompanhada muitas vezes de um fundo musical produzido por violas e sanfonas. Do oral para os folhetos, nossa história foi registrada nos versos de múltiplos artistas. Muitos desses cordelistas atuaram como verdadeiros repórteres da terra, já que memorizavam os fatos históricos e os apresentavam em forma de versos para o povo. Outros escreviam versos para homenagear personalidades, como, por exemplo, crianças, Lampião, Padre Cícero ou Luiz Gonzaga, o rei do Baião. De verso em verso, nossa cultura se fortalecia e o cordel versejava o Brasil. Agora, você sabe algum poema de cor? Tem facilidade para decorar as letras de músicas de poemas? Acredita que um fato histórico, narrado em versos, pode ficar mais interessante para o leitor? Se fosse usar versos para narrar um evento da história do Brasil, qual momento escolheria? Pense bastante nestas perguntas, crianças, pois conversaremos em nossa videoconferência, ok? Bom, a nossa aula é sobre o gênero textual Cordel 3. Vamos relembrar o que é cordel? Cordel é um gênero textual de origens incertas. Remonta à época da Idade Média, quando os compositores entoavam as canções de gestas, longos poemas que narravam as histórias de seus heróis e bravos cavaleiros. Quando os europeus vieram para o Brasil, trouxeram essas histórias que foram sendo adaptadas para a nossa realidade, e os personagens ganharam novos nomes populares, como Juvenal, João Grilo, entre outros. Os versos de um cordel podem tratar de qualquer tema, desde uma luta com dragões até a última descoberta científica. Qualquer tema pode virar cordel. Isso porque sua intenção é divertir, informar, ensinar, enfim, comunicar-se com o homem do interior sobre os acontecimentos do mundo todo. Há cordéis sobre a preservação da natureza, sobre as lendas brasileiras, cordéis feitos para homenagear uma personalidade e até para contar piada, já que o cordel também tem um viés humorístico para retratar costumes de uma região, ou melhor, regionais e populares. Por ser um gênero de origem popular, muita gente pensa que o cordel também usa uma linguagem com gírias e desvios populares. Mas isso não é verdade. Quem trabalha com a linguagem, com os desvios, é a poesia matuta, como a que é feita por Patativa, ok? E Zé da Luz. O cordel preza a correção e a sofisticação vocabular, como acontece na escrita de Leandro Gomes de Barros ou Guaipuã Vieira. As regras gramaticais de ortografia, concordância, regência são todas aplicadas. Também há uma rigorosidade na hora de rimar. Usam-se rimas ricas e pobres, versos com bom ritmo e estrofes organizadas com 6, 7 ou 10 versos. As mais comuns. O ritmo em um cordel é muito importante, pois retrata o jeito de ler, de falar, ok? O cordel não é um texto para ser lido silenciosamente, mas recitado em praça pública. É por isso que ele não admite um verso de pé quebrado, ou seja, um verso sem ritmo, sem combinar com os outros. O cordel é considerado por lei um patrimônio
e material nacional. Isso significa que a arte dos poetas, declamadores, editores, ilustradores, desenhistas, artistas plásticos, xilogravadores e folheteiros é reconhecida como uma das riquezas do nosso país. São versos que se divulgam em folhetos, normalmente vendido abaixo do preço e acompanhados por uma xilogravura. Um livreto bem simples, mas que representa uma grande arte e uma grande riqueza nacional. Agora, vamos para a nossa leitura. Abram a apostila na página 288 e 289 para a leitura do capítulo 26. Leiam com bastante atenção o texto de Rui Barbosa, pois faremos junto com a língua portuguesa e a professora irá colocar o gabarito na plataforma. Bom, pressupondo que vocês já efetuaram a leitura do texto, vamos falar um pouco sobre ele? O texto que você leu é um cordel laudatório, isto é, nele o cordelista se propõe a homenagear ou louvar alguém. Esse cordel homenageia a Rui Barbosa. Mas quem é Rui Barbosa? Rui Barbosa, segundo o texto, é um diplomata de peso. Rui, ele foi líder, deputado, senador, ministro 2 vezes, filólogo, escritor, tradutor e jornalista. Um consagrado jurista e um gênio como orador. E para homenagear tal personalidade, o cordelista resume a história de sua vida, descrevendo vários efeitos. Vocês conseguiram observar que etapas da vida do homenageado são apresentadas pelo autor? Observe que são apresentadas as seguintes etapas de sua vida. A sua infância, mencionando-se quem eram seus pais, quais estudos, quais escolas, onde aprendeu a ler e a escrever, sua adolescência e sua vida adulta, relatando onde cursou direito, fala-se de sua vida política, dos cargos que passou e de sua vida pessoal e familiar, a pessoa com quem casou, os filhos que tiveram. O cordelista também relata realizações pessoais de Rui Barbosa, os prêmios e honrarias recebidos, como ficou conhecido, os seus feitos relevantes para a sociedade e o porquê de ser considerado uma figura ímpar para a sociedade. Vocês estão conseguindo entender, crianças? Espero que sim. Qualquer dúvida, anote em seu caderno para tirar em nossa videoconferência, ok? Percebe-se que para acentuar a especificidade de seus versos, o poeta destaca uma contradição na figura de Rui Barbosa. E qual seria essa contradição? A contradição está presente no trecho que diz: Rui Barbosa era uma pessoa de pequena estatura, mas gigante em seus feitos. Atos de sabedoria. O cordelista usa diversas palavras e expressões para demonstrar a sua pequenez em sua estatura, como tipo físico frágil, quase anão, corpo encurvado, entre outros. Observe também que o cordelista faz menção ao título atribuído a Rui Barbosa, a Águia de Raia. Veja nesse site aí, redesmodernas.com.br, ok? Rui deixou suas obras das mais extensas produções da cultura nacional. Rui teve a participação na elaboração da Constituição da República Brasileira. E aí, crianças, gostaram? Espero que sim. Agora nós vamos para a nossa produção textual. Mas antes de iniciarmos a nossa produção, assistam ao vídeo Como Fazer um Cordel. Vamos lá? A
primeira dica, vocês estão vendo, tenha um tema. Para você escrever, minha gente, vocês têm que ter um tema em mente. Tem gente que diz, Ana, eu quero escrever um cordel e não sei nem por onde começar. E aí eu digo, olha, começa sabendo o conteúdo do que você quer escrever. Por exemplo, hoje eu trouxe alguns exemplos, são todos voltados para a parte de escrever um cordel. Então, qual o meu tema, né? Qual o tema que eu quero colocar no cordel? A sugestão é, tenha um tema que você tenha bastante vivência com aquele tema, que você tenha habilidade de lidar com aquele tema. Por exemplo, eu sou enfermeira. Então, naturalmente, se eu for escrever um cordel, eu vou pensar num tema que eu sou afim. Eu vou querer um tema sobre a saúde, por exemplo, sobre poesia. Gosto muito de falar sobre a minha infância, né? Porque é uma coisa que eu sei falar, são coisas que eu vivi, então que eu gosto de falar. E assim, a gente tendo um tema, a gente consegue desenvolver ele com mais facilidade. Se a gente vai escrever sobre uma coisa que a gente não sabe, é complicado. Então, por exemplo, eu quero escrever sobre Guerra de Canudos. Eu vou ter que pesquisar sobre a Guerra de Canudos, ter em mente toda a trajetória, o que foi que aconteceu naquela guerra, para eu poder escrever sobre aquele tema. Então, a primeira dica, tenha um tema e escreva sobre aquilo que você sabe escrever, né? Não inventa de escrever sobre o que você não sabe, senão não vai sair poesia. Para fazer a explicação sobre os pontos 2, 3 e 4, eu escrevi uma estrofe de exemplo, porque para eu explicar para vocês sobre essas questões do cordel, é bom com um exemplo, que aí vocês me acompanham, certo? Então, 2 é versos e estrofes. No cordel, minha gente, existem várias formas de fazer um cordel, vários estilos literários. Por exemplo, eu falei para vocês que eu comecei escrevendo em quadras. Quadras são estrofes com 4 versos. E o que é uma estrofe? Uma estrofe é um conjunto de versos. E o que é um verso? É cada linha de uma poesia. Por exemplo, aqui eu tenho uma estrofe de 6 versos. É a forma mais comum de escrever a poesia. 6 versos, 6 linhas de poesia, que dá uma estrofe de sextilha. Essa estrofe pode ser de 4 versos, que é quadra, 6 versos é sextilha, 7 versos é setilha, pode ser com 10 versos, é uma décima, né? Então, o mais comum do cordel, o mais tradicional, é o cordel de sextilha. Então, o que eu vou ensinar para vocês é a sextilha, tá bom? Falei para vocês sobre o ponto 2, que é sobre versos e estrofes. O próximo ponto é sobre rima. Para fazer cordel, vocês vão ter que rimar, certo? Vão ter que achar as rimas. Então, palavras que rimam são palavras que o som sai parecido com o outro. Por exemplo, os verbos no infinitivo vão rimar muito facilmente. Por exemplo, amar, cuidar, falar, trocar vão rimar. Tudo isso rima, são palavras que rimam. Outras palavras um pouquinho mais difíceis para rimar. Por exemplo, chapéu, troféu, são palavras que rimam. Então, essas rimas até mais difíceis, elas enriquecem mais o cordel. E uma ideia, gente, sempre de uma estrofe para outra, use rimas diferentes. Procura não usar a mesma rima. Por exemplo, se você usa a rima do ar, se você faz todo o cordel no ar, fica um cordel mais pobre. Então, a ideia é que vocês usem rimas diversas de uma estrofe para outra. Mas onde vão caber as rimas? Vocês vão ver agora. Para escrever um cordel, é preciso inspiração. Ter o seu tema na mente, pegar um lápis na mão e deixar que a poesia transborde do coração. Então, essa foi uma estrofe que eu fiz para dar esse exemplo para vocês. As rimas, então, da sextilha vão ficar no verso 2, 4 e 6, tá? Então, olha só. A linha 1 não vai rimar com nada. Nem a 3 e nem a 5. A rima vai estar no final do verso. Então, inspiração, mão e coração. Toda cestilha vai ser desse jeito. E assim você constrói uma cestilha. Quarta dica aqui é sobre a métrica. Isso é muito importante. A poesia, ela tem uma métrica. Métrica vem de metro, né? De tamanho. Então, se você vê essa estrofe, por exemplo, aqui é mais ou menos, ó, os versos são mais ou menos do mesmo tamanho. Isso é uma forma bem rasteira de eu falar de métrica pra vocês, que é o tamanho do verso. A diferença é que a gente vai contar as sílabas, né? Contar as sílabas poéticas que a gente chama, que é a próxima dica que eu vou dar pra vocês. Inclusive aqui eu até errei, que na verdade seria a quinta dica, que é sobre a sílaba poética. Independente disso, eu destrinchei esses versos pra vocês verem
como é a questão da sílaba poética, para que a gente possa contar os versos. Então, assim, a gente meio que canta o cordel pra gente entender quantas sílabas tem. Olha, para escrever um cordel é preciso inspiração. Ter o seu tema na mente. Eu só contei até o men, porque pra gente contar as sílabas, a gente só conta até a última sílaba tônica, que é a última sílaba mais forte daquele verso. Então, mente, a sílaba mais forte é o men, por isso eu só contei até o men. Então, é meio assim que a gente conta. E a quantidade de sílabas é 7, tá? Para fazer sextilha, são 7 sílabas. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um detalhe é que eu juntei aqui, ó. Para escrever. O cordel, quando a sua origem, né, ele era dessa linguagem bem oral. Então, o cordel inicialmente era declamado, antes mesmo de ser escrito. Então, quando a gente vai separar as sílabas poéticas, que é diferente da separação silábica normal, a gente pode juntar as vogais que a gente chama de átonas. Mas isso eu acho que é um pouco mais avançado para quem está começando a aprender agora. Então eu não vou nem me aprofundar sobre esse tema que a gente chama de elisão e essa questão da gente contar as sílabas que a gente chama de escansão dos versos. São termos um pouquinho mais complicados, e para quem tá aprendendo não é o mais importante agora. O importante é você saber que você separa as sílabas da forma como você lê. E assim você separa para que o tamanho do seu verso seja mais ou menos um verso do tamanho do outro, tá bom? Vencemos a sílaba poética. Vamos para a próxima dica. Essa dica, gente, fala sobre oração, certo? Que eu botei uma barra, oração, coesão. A sua poesia tem que ter sentido. Não adianta você aprender a rimar, aprender onde colocar as rimas, aprender que o verso tem um tamanho certinho. Você aprendeu tudo isso, mas o que você escreve não tem sentido, gente. Não adianta. Então, vocês precisam ter coerência no que você escreve. Você precisa conhecer o seu tema e um verso que puxa o outro para dar uma liga, sabe? Esse termo de oração, coesão, tem a ver com liga, dá sentido ao que você está escrevendo. Olha só, a estrofe, para ter sentido, tem que ter uma sequência. Um verso que puxa o outro para dar a coerência. Não basta apenas rimar. Tem que mostrar excelência. Então vejam que eu tô falando, gente, da mesma coisa. Essa estrofe é uma estrofe apenas, mas ela tem começo, meio e fim. E um verso puxa o outro. Eu não tô falando de coisas aleatórias só para rimar. Eu tô usando realmente um sentido, uma sequência no que eu tô falando. Bem, mas ainda tem mais dicas, tá? Olha só. A última dica é: depois você lapida. A minha dica é que vá colocando no papel tudo que vem na sua cabeça. Às vezes vem uma inspiração assim do nada, vem uma ideia, põe no papel, tenta escrever essa poesia pela tua inspiração. Mesmo que nesse momento você não esteja tão focado na regra, né? Na métrica, na rima certinho. Escreve a tua inspiração. Depois, você vai ver essa questão da rima, se tá no lugar certo, o tamanho do verso. Às vezes um verso fica maior, outro menor. Deixa pra ajeitar depois. Porque mais importante do que todas essas regras que eu tô passando pra você é a sua inspiração. Antes de qualquer coisa, poesia é muito mais do que isso. É muito mais do que essas regras. Por essas regras, qualquer pessoa consegue escrever um texto, mas para ter poesia no seu cordel, a poesia é aquela vivência mais do sentimento, aquela sensibilidade. Então, escreve e depois você lapida. Para isso, eu também, olha só, escrevi essa estrofe, que é, na verdade, a última dica de hoje, né? Escreva tudo o que sente, repassando para o papel. Daqui a pouco você já se torna menestrel, escrevendo a poesia nos versos do seu cordel. E aí, gostaram? A cordelista explica as etapas para fazer um cordel e as fundamentações técnicas da poética de um cordel, não é mesmo? Agora sim podemos ir para a nossa produção textual. A estrela é você. Chegou a hora de escrever o seu próprio cordel.
Para isso, você deve pensar em uma pessoa que queira homenagear ou um evento histórico que queira retratar. Pode ser um tema de gosto bastante individual, não importa, tá? Como a história de vida do seu pai, avô ou do artista preferido, ou um tema que envolva o coletivo, como a história da sua cidade, a abolição da escravatura, a descoberta de algo que revolucionou o mundo, entre outros. Sigam todas as etapas, ok? Pesquise. Você irá pesquisar. O primeiro passo é saber tudo sobre o assunto. Assista aos vídeos, aulas, leia biografias, depoimentos, enfim, reúna o máximo de informações que conseguir sobre o tema escolhido, ok? Após isso, você irá elaborar um esquema. O esquema, ele é utilizado como ferramenta para melhorar o seu estudo. Então, você vai organizar as informações que coletou em um esquema, a fim de saber quais tópicos obrigatoriamente precisarão aparecer em seu texto. Após isso, você irá partilhar. Usando o seu esquema, apresente a um membro da família. Essa etapa é fundamental, pois por meio dela você irá identificar o quanto realmente sabe sobre o tema, que informações ainda lhe faltam e se há falhas que o seu esquema precisa sanar. Seu familiar certamente fará perguntas sobre o que não entendeu e isso redirecionará, irá direcionar você, você terá um outro olhar sobre o seu texto, tá ok? Depois disso, vai aparecer uma tempestade de ideias. Para cada item do seu esquema, faça uma lista de palavras ligadas ao tema. Procure agrupar aqueles que rimam, pois isso irá facilitar a organização dos versos. Composição. Agora é a hora de versejar. Lembre-se de que, no cordel, as rimas e as estrofes são regulares. As formas mais comuns são a sextilha e a septilha. Comparem, crianças. Olha aqui o quadro aqui abaixo. Juvenal viu a princesa. Não tem rima. Em pranto sem se calar. Rima. Dirigiu-se ao cocheiro. Desculpe, eu lhe perguntar? Então, observem, tá, crianças? Agora é só começar. A grande diferença entre o cordelista e o repentista é exatamente a possibilidade de esboçar, de rever, de consertar. Lutar com as palavras até que o verso se forme de maneira que deseja. Depois de pronto, leia o seu poema para a família e prepare uma ilustração bem bonita, quem sabe uma estilogravura. Depois de pronto, tire uma foto e grave sua declamação. Envie para o WhatsApp da tia Renata, ok? Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e que estejam conseguindo entender. Mas lembre-se, crianças, que vocês podem me procurar caso tenham dúvidas. Estou sempre à disposição para ajudá-los. Um grande beijo, um grande abraço da tia Rê. Até a próxima aula. Fui!